Retrato do Brasil está começando agora. No decorrer dessa série, o presidente do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, Eduardo Pereira Nunes, analisa como está o nosso país nos seguintes aspectos: população, analfabetismo, como moram os brasileiros, renda das famílias e o que melhora na vida das pessoas. O programa de hoje é sobre analfabetismo. Doutor Eduardo, muito obrigado aqui pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Vamos entrar na questão do analfabetismo. É um assunto que preocupa muito e nós também demos saltos, né? Evoluímos muito do censo de 1940 até o censo de 2010. Queria que o senhor traçasse esse perfil, de onde nós saímos para onde nós viemos. Isso é muito importante porque hoje a questão da educação e principalmente a da taxa de analfabetismo no Brasil tem uma componente demográfica muito importante que, portanto, nos obriga a olhar o Brasil do passado e para entender o presente. Hoje, a taxa de analfabetismo da população com 15 anos ou mais de idade é de 9,6% dessa população. A gente está falando de um universo de 14 milhões de pessoas que têm mais de 15 anos de idade e que não sabem ler. Mas por que ainda é tão elevado esse número? Se nós olharmos para trás, nós vamos ver que nos anos 40 e 50, o Brasil chegou a ter 56% da população com mais de 15 anos de idade analfabeta. Vale dizer, lá naquela época, para cada 100 pessoas que tinham mais de 15 anos de idade, 56 não sabiam ler. Imagina que pobreza, em que condições de vida nós vivíamos naquela época. Muitos esforços foram feitos para diminuir de forma radical o analfabetismo. Mas quais foram as principais conquistas que nós tivemos ao longo dessas décadas? Foram principalmente na oferta de oportunidade de escola para as crianças. Hoje, no Brasil, nós temos praticamente a universalização do acesso da criança à escola. Criança hoje na escola, nós podemos dizer, 99% das crianças até 14 anos de idade estão na escola. Então, a chance dessas pessoas serem analfabetas é muito pequena. Sabemos que a qualidade ainda não é a ideal. Entretanto, aquelas que no passado eram crianças, jovens e adolescentes e que não tiveram oportunidade de estudar, elas continuaram aumentando a sua faixa etária e hoje, quando a gente fala que o Brasil tem 9,6% de analfabetos com mais de 15 anos de idade, quando eu decomponho essa taxa por faixa etária, o que eu vou ver? Entre os idosos com mais de 60 anos de idade, eu tenho 26% da população analfabeta. Por que tanta gente idosa analfabeta? Porque no passado eram jovens, crianças e adolescentes que não tiveram acesso à escola, progrediram na vida, inclusive, muitas delas, entretanto, sem o acesso à educação. Envelheceram e esse estoque de pessoas idosas analfabetas é elevado no Brasil e contribui para que a taxa seja de 9%. Vamos fazer um exercício. Se eu medir a taxa de analfabetismo só entre os jovens, população até 19 ou até 25 anos de idade, essa taxa cai de 9 para 3. Se eu olhar o público de 7 a 14 anos de idade, cai para 2%. Se eu comparar essa taxa de analfabetismo com um país como a França, por exemplo, na França a taxa de analfabetismo é de 1%. A dos jovens no Brasil é de 2%. Então, são números próximos. Só que na França é de 1% para toda a população, seja jovem, seja idosa. No Brasil é de 2% só para jovem. A idosa é de 26%. E se eu for para o Nordeste, essa taxa chega a 47% para idosos. E se eu for na população mais pobre, na área rural brasileira, chega a 60% das pessoas idosas que são as mais pobres, das pessoas mais pobres, daquelas que são idosas, 60% delas, das que vivem no campo, são analfabetas. Então, analfabetismo, pobreza e vida no campo dessa população que no passado não teve acesso às escolas ainda é uma marca do Brasil do presente. Agora, em termos de países emergentes, o senhor falou aí na casa da França, 1%. Se compararmos com os países emergentes, de modo geral, como é que é essa taxa do Brasil de analfabetismo? Bom, eu poderia comparar, antes de comparar com os países emergentes, com os países
americanos e sul-americanos, por exemplo. Nós temos taxas de analfabetismo por conta dessa componente demográfica mais elevadas do que a maioria dos países sul-americanos e latino-americanos. Uma taxa muito maior do que em Cuba, Chile, Argentina, Costa Rica, quer dizer, em toda parte do continente americano, sem comparar inclusive Estados Unidos e Canadá, nós temos taxas de analfabetismo mais elevadas. Entretanto, na hora que, como eu digo, repartirmos essa população por faixa etária, nós vamos ver que entre a população jovem, a taxa de analfabetismo no Brasil não é muito diferente da de países que todos nós sabemos que investem muito em educação, como é o caso de Cuba. Agora, vamos para o outro lado, os países emergentes. Quando comparamos com os BRICS, o que a gente observa? A taxa de analfabetismo no Brasil é maior do que a de Cuba, da Rússia, é maior do que a da China e é muito menor do que a da Índia. Então, do ponto de vista dos países que compõem o BRIC, antes de olhar a África do Sul, nós estamos em condições piores do que Rússia e China e melhores do que a própria Índia. Em termos de, vamos falar um pouquinho de os faixa etária, o senhor já falou bem sobre isso, a questão de etnia. Qual é a distribuição de analfabetos por etnia? Quando a gente divide essa população por etnia, o que a gente vai observar? Um retrato de uma característica da desigualdade brasileira que todos nós conhecemos. O analfabetismo entre a população branca é menor do que a população parda e a população negra, e essa taxa de analfabetismo entre a população indígena é a mais elevada. Então, nós temos uma distribuição dentro do Brasil que, no que diz respeito ao analfabetismo, não é diferente do que nós verificaremos em todos os outros indicadores sociais.